Deus ensina em sua palavra sobre a lei do amor, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando nós não vivemos esta lei, não vivemos este mandamento de Deus, nós podemos criar em nosso coração, na nossa mente ou nas nossas ações o pecado do favoritismo. Vamos falar sobre isso nos próximos minutos, usando uma carta que Tiago escreveu, que está aqui no capítulo 2. Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma. Este é um canal onde, através da Palavra de Deus, nós refletimos e com as reflexões nós somos transformadas. Por quê? Porque nós nos dispusemos a dizer a Deus: Deus, trabalhe em meu coração para que eu seja uma mulher usada como instrumento para edificar a vida de outra pessoa. E no dia de hoje nós vamos refletir sobre o pecado do favoritismo. Este é um tema que pode sim estar em nosso coração, nos nossos pensamentos e ações, e que muitas vezes podemos não achar que seja pecado, mas a palavra de Deus diz que é. Precisamos praticar, exercitar este princípio de Deus, este ensinamento de Deus, para que retiremos esse pecado que pode estar escondido em nosso coração. E no livro de Tiago, no capítulo 2, ele fala aqui com os irmãos, ou seja, ele fala com aqueles que sabem quem é Deus, ele fala com aqueles que conhecem a Jesus Cristo, assim como eu e você. Então o Senhor hoje está falando conosco, que conhecemos a Deus, que nos dispusemos a ser transformadas e que precisamos ouvir do Pai o que Ele tem para nos ensinar hoje. E ele diz assim a partir então deste primeiro versículo do capítulo 2: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que ele quer dizer aqui? Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, naquele que nos salvou, que nos livrou da condenação eterna. E esta é um crer pela fé. Mas ele diz que quando nós cremos em Jesus Cristo, nós não podemos ter ao mesmo tempo um sentimento de acepção. Nós não podemos dizer eu creio e ao mesmo tempo eu criar esta preferência de alguém desprezando o outro. E essa acepção de pessoa, ele diz que significa levantar a face de alguém em parcialidade, ou seja, favorecendo essa pessoa, mas prejudicando ou excluindo a outra pessoa. É certo que nós criamos nossos círculos de amizade com aquelas pessoas que temos uma empatia, que temos uma ligação, que tem características muito parecidas com as nossas, mas quando nós pensamos no todo, nós não podemos criar essa acepção, como ele diz aqui, ou seja, que concede privilégios a um, desfavorecendo o outro. E ele continua aqui dizendo por que nós não podemos ter fé e ao mesmo tempo ter um sentimento de acepção de pessoas, ou seja, de escolher quem desejamos favorecer e quem desejamos excluir. E no versículo 2 ou no versículo 3, ele coloca uma situação de duas pessoas diferentes. Uma que tinha posses financeiras, era um homem rico, e o outro que era pobre. E ele coloca aqui uma condição que a acepção de pessoas significa, por exemplo, fazer com que este homem rico sente-se num lugar melhor e o homem pobre sente-se no chão, aos pés daquele que estavam naquele ambiente de uma forma de humilhação. Como se você estivesse dando um lugar de honra àqueles que aparentemente podem te favorecer em algo ou que você possa favorecê-lo também com alguma coisa. E o pobre que não pode te favorecer em nada financeiramente, esse será excluído, esse será colocado em lugar de desonra. Então, a acepção de pessoas é isso, fazendo com que você mesmo julgue quem pode ser favorecido e quem não pode ser favorecido. E ele continua no versículo 4 dizendo assim: porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos e não vos fizestes juízos de maus pensamentos? Ou seja, nós nos colocando no lugar de Deus. E Deus é bem claro na palavra que ele diz que não faz acepção de pessoas.
E no versículo 5 ele diz assim: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então, para Deus não existe acepção de pessoas. Para Deus existe aqueles que o aceitam e o amam. E a esses, independente da sua posição econômica, da forma que foi tratado neste versículo, entrará no reino de Deus em uma herança gloriosa, uma herança em que não tem comparação com as coisas materiais deste mundo. Neste versículo, tratando sobre essa posição econômica, mas nós podemos desdobrar essa condição para qualquer outra característica de uma pessoa. Quando nós identificamos características que aquela pessoa merece algo e a outra não merece. Quando alguém entra no seu círculo de amizade, você diz: eu não gosto da forma como essa pessoa se veste, então eu não desejo que esta entre em meu círculo de amizade. Isso é fazer acepção de pessoas. E o Senhor diz que este favoritismo é pecado, porque continua aqui no versículo 6, dizendo que o pobre foi desonrado nessa situação porque consideram que o rico é uma pessoa mais importante e que merece honra, conforme está escrito aqui neste versículo. E no versículo 8 diz assim: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então o Senhor já nos ensinou que nós precisamos amar o próximo assim como amamos a nós mesmas. Então nós não podemos criar um sentimento de favoritismo, de acepção de pessoas, de distinguir uma ou outra conforme as suas características e excluir alguns para favorecer a outros. E ele continua aqui: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então Deus diz na sua palavra que o favoritismo cria-se um pecado. A própria palavra de Deus nos ensina sobre a consequência do favoritismo, que é a história de Raquel e Isaac com seus filhos Esaú e Jacó. A consequência que essa família teve de divisão, de discórdias, de consequências por conta do pecado do favoritismo, onde um foi beneficiado em detrimento do outro. Um é prejudicado para que o outro seja favorecido. Então é nessa linha que o Senhor está falando conosco hoje. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com as chamadas panelinhas, quando nessas panelinhas pessoas são favorecidas ou compensadas em lugar de outras pessoas que poderiam estar ali, mas que você simplesmente não aceita essa pessoa e essa pessoa então é prejudicada. Ela não consegue fazer parte de algo, não consegue fazer parte de uma atividade, de uma história, porque você excluiu, porque você não aceitou esta pessoa. Como está descrito aqui, o pobre ele não foi aceito neste ambiente, ele foi desonrado. Ou seja, o favoritismo é comparar favores. Eu faço por uma pessoa desfavorecendo a outra. E como que eu combato este pecado de favoritismo? Aplicando na minha vida e praticando a lei do amor, que é amar ao próximo como a mim mesmo. O Senhor tem nos ensinado dessa forma e assim devemos praticar. Aquela pessoa pode até não estar de acordo com seus pensamentos de como uma pessoa, por exemplo, deve se vestir. Mas aquela pessoa ela não pode ser excluída do seu amor ao próximo. Aquela pessoa ela precisa do seu abraço, aquela pessoa precisa das suas palavras, para que, se for necessário, ela possa então passar por um processo de transformação, porque até o processo de transformação não somos nós, muitas vezes, que devemos ditar o que precisa ser transformado, porque quem transforma é o Espírito Santo. Quem fala ao coração do que precisa ser transformado é o Espírito Santo. Qual é o nosso papel? É exortar no amor, é abraçar no amor, é
incluir a pessoa no amor e mostrar a palavra de Deus, o que é a verdade, quem é Jesus Cristo, quem é Deus. Precisamos amar as pessoas e apresentar o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, aquele que nos ensina para que participemos do reino de Deus. Quem pode participar do reino de Deus? Todos aqueles que dizem sim para Deus, dizem sim para Jesus Cristo. Por isso, não permita que o pecado do favoritismo faça com que você exclua pessoas que estão necessitadas de ouvir de você quem é Deus. Afinal, como está aqui no versículo 1, vamos ler juntas novamente. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Deus não fez acepção. Deus entregou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele crê, todo aquele que crer em Jesus Cristo não perecerá, mas terá a vida eterna com Deus. Por isso, não seja você o impeditivo de falar de Deus para alguém, simplesmente porque você criou um sentimento de favoritismo em relação às pessoas. E com essa palavra, com essa reflexão, não pratique mais este mal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.